Glória a Jesus, aleluia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda, Pai. Deixa eu só ver. Oi, Marilina, é prontinho. Prontinho, meu irmão, pode dar início. Em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, amados. Na hora que o irmão quiser começar, pode dar início. Tá bom. Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Nós iniciamos essa santa reunião em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, hoje nós vamos ficar, quando nós encerrarmos, nós vamos ficar uns minutos, e hoje é uma reunião para nós compreender e buscar um pouco os dons de Deus. A Irmandade fica bem na comunhão, nos ajuda, e no decorrer desta reunião, o Senhor dará para nós a guia do Espírito Santo, irmãos, para nós buscar os dons de Deus junto com a Irmandade, tá bom assim? Um sentimento que Deus colocou no nosso coração, e desta forma nós vamos iniciar esta reunião com a intenção de nós aprofundarmos e buscar os dons de Deus em nome do Senhor Jesus, tá bom? Amém. Amém. Nós vamos louvar a Deus, irmãos, com o cântico 170, 170. Glória a Deus. Ó, irmãos, com Cristo avante, vamos este mar passar. Com a sua mão potente, não nos deixa vacilar. Quando em luta estivermos, sua mão nos livrará. Se a ele recorremos, seu socorro mandará. Quando fracos estivermos e sem força de remar, pela fé prosseguiremos, pois Jesus virá ajudar. Cristo é nossa esperança, é a nossa salvação. Nele encontraremos forças nesta peregrinação. Nesta vida muitas ondas certo irão se levantar, mas as venceremos todas com Jesus, Senhor do mar. Cristo guia o nosso barco, nada pode impedir que ao porto nós cheguemos para os bens de Deus fruir. Glória ao Senhor. Louvado seja Jesus. Louvamos a Deus, irmão, com o cântico 171, 171. Glória a Deus. Tem o Glória hino a de número Jesus. 173 também, tá? Se o irmão quiser anotar aí. 173. É. Sumo sacerdote eterno e fiel é Jesus, o Senhor. Intercede pelo povo de Israel, junto a Deus
Deus Criador. É Jesus, o nosso intercessor, junto a Deus, o formador. Em seu nome a nossa oração chegará ao Criador. Sacerdote compassivo é o Senhor, ele nos resgatou. Ele trata ternamente o transgressor, pois a cruz o amor. É Jesus, o nosso intercessor, junto a Deus, o formador. Em seu nome a nossa oração chegará ao Criador. Foi tentado em tudo, o Senhor Jesus resistiu com valor. Ele pode dar-nos sua força e luz, ele foi vencedor. É Jesus, o nosso intercessor, junto a Deus, o formador. Em seu nome a nossa oração chegará ao Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, reunidos hoje aqui junto de nós, nessa visita gloriosa do Espírito Santo, que concede a nós essa boa parte, irmão, de estarmos reunidos no nome do Senhor Jesus, para engrandecer a sua bondade nas nossas vidas, para engrandecer o poder do Senhor, que tem nos sustentado de pé, tem nos guardado, tem dado para nós essa boa saúde, essa boa condição. Há outros irmãos que frequentam a salinha junto de nós, às vezes não goza da plena saúde, da plena força física, mas a saúde espiritual está em pé, está firme na rocha, está firme em Cristo, está aqui no nosso meio, independente da sua condição física, mas também está aqui para louvar, para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Boa coisa é quando nós nos reunimos, como estamos aqui hoje, e que clamamos ao Senhor pela sua presença. O homem pode ter um discurso, um homem pode falar palavras bonitas, um homem pode ter uma boa retórica, mas, irmãos, sem a guia do Espírito Santo, se torna em vão a nossa vinda, a nossa busca. É bom que nós que estamos aqui, irmãos, procuramos nos guiarmos pelo Espírito Santo, e assim sendo, entra as palavras dentro do nosso coração, desvenda ao mais profundo daquilo que está dentro de nós, irmãos, e o Senhor fala conosco, nos enche de fé, nos enche de esperança, nos dá ânimo nessa vida. Os últimos dias, sempre alguém diz que os últimos dias estão muito difíceis, nada é fácil. A compreensão humana vai se afastando daqueles que governam. Irmãos, estamos vivendo dias de grande luta, irmãos, grandes guerras, como é visto nos noticiários. Irmãos, isso tem um cumprimento da palavra, aleluia, que se difunde a nossa realidade, difunde a nossa vida, em que o Senhor dizia e sempre diz a nós, pela sua sagrada palavra, que nós devemos estar sempre alertas, sempre atentos, aleluia, para que quando enxergarmos esses acontecimentos, irmão, nós podemos estar preparados. Irmão, não sejamos pegos de surpresa, mas estejamos nós, aleluia, com o azeite, para que quando o esposo vier bater a porta, nós tenha o azeite para suportar e para deixar a casa sempre acesa. Assim, irmãos, é uma comunhão que invade a nossa alma nessa tarde, de nós estarmos juntos aqui, junto da Irmandade. Irmãos, nós vamos fazer uma oração. Peço aos irmãos que apresentem a nossa necessidade, apresentem, aleluia,
todas aquelas necessidades que chegam na salinha do amor durante a semana, que os irmãos apresentem na mão do Senhor. Roga a Deus para que o Senhor venha cada vez mais nos abençoar. Em poucas palavras, conseguimos nós pedir ao Senhor a guia do Espírito Santo na condução desta reunião hoje, para que o Senhor venha nos dar força e fé. Irmãos, sem a fé, nós não conseguimos agradar, atingir a excelência e a plenitude daquilo que será feito ao nosso respeito. Nós viemos agradecer, louvar o Senhor, mas Ele também tem surpresas que podem cair, derramar sobre a nossa vida. E queira Deus hoje que na vida de muitos que entraram aqui hoje possa ser o último dia. Tudo tem o primeiro dia. No primeiro dia, o primeiro dia tem a sua história, mas o último dia também tem a sua história a se contar, a se relatar do acontecimento do último dia. E hoje possa ser o último dia de uma guerra, de uma batalha espiritual na vida de muitos e daqueles que estão no nosso meio, possa terminar, possa ser o dia escolhido na reunião, na visita, na união e no amor desta salinha do amor. Possa ser hoje o último dia que você enfrenta essa batalha, esse descontentamento, aleluia, isso que passa dentro do seu coração, às vezes toma a sua mente, aleluia, por ser e dizer a si próprio dos seus fracassos, que nada acontece, nada vai avante. Aleluia, eu sinto de dizer para esta irmandade que muitos receberão hoje, aleluia, o ponto final para que seja o último dia que você esteja nessa condição, para que a palavra entre no seu coração, essa visita faça morada e o Espírito Santo te conduza a sair desta cela, a ir para fora, a respirar, aleluia, novamente. Há muito tempo está presa, há muito tempo está preso, há muito tempo seus sentimentos, aleluia, te levam à agonia, te levam, aleluia, à baixeza do sofrer, mas queira Deus e queira o nosso coração preparado, que possa haver uma soltura, uma libertação, um novo glória, um novo cantar, um novo caminhar. Lá vem ela, vão dizer aqueles que são aqueles que observam a sua vida, que observam o seu proceder após, aleluia, você se entregar, você se, aleluia, primeiro dizer ao Senhor: cura-me, Senhor, liberta-me desse sentimento, desse aquilo que me oprime, depois aqueles olhares fixos na sua vida, no seu proceder, dirão nos seus escondidos, da mesma forma que maquinaram a sua queda, quando ver você se levantar desta situação, dirão: lá vem ela, lá vem ele, parece um semblante novo, aleluia, parece que algo mudou na vida, algo mudou para ela, algo mudou para ele, não é mais a mesma pessoa, não é ele que eu vi ontem e ontem ainda, semblante caído, a cabeça baixa, agora está andando de cabeça erguida. O que aconteceu? A vida dele mudou, as coisas prosperaram. Aleluia. Ou, aleluia, vão indagar nas suas dúvidas e a resposta carregará dentro de você a certeza da sua intimidade ao chegar nos pés do Senhor, se deleitar a Ele e dar um grito de glória dentro do seu coração, nos lábios ainda cerrados, porque muitos ainda não conseguem abrir os seus lábios, no esplendor, na força dos teus pulmões, e dizer: eu estou liberto, eu estou liberta, a paz já reina, o meu coração está em paz. Que haja, irmãos, no nosso coração, e para essa irmandade que está junto de nós agora, esse contentamento de joelhar na presença do Senhor, clamando a Ele: liberta-me, Senhor. Aleluia. Até hoje carreguei, até hoje suportei, mas liberta nós, liberta essa linha do amor, liberta quem está aqui. Que seja o ponto final, irmão, e ao escrever, aleluia, uma nova história, aleluia, novas páginas já vão se abrindo nos olhos da visão para que seja escrito novas páginas,
Aleluia. E tem a mãe que almeja ter um filho, novas páginas. Aleluia, ao abraçar aquilo que espera. O homem que quer cortejar a sua esposa, aleluia, com algo que a surpreenderia, que nas novas páginas, aleluia, possam se escrever, aleluia, esse novo acontecimento. O pai de família que almeja ver toda a família vencendo, que nas novas páginas, aleluia, possa se escrever esse novo acontecimento, aleluia. Você dá um glória onde estiver, aleluia, e deixa que o Senhor, aleluia, já está preparando a caneta, já está na mão do destro escritor. Vai se escrever uma nova jornada para ela, uma nova jornada para ele. Isso o Espírito diz. Começa agora, irmão. Começa no seu prostrar, começa no seu buscar, começa na sua comunhão, começa na sua entrega. Vem nesta comunhão, prostra o teu joelho, faça uma oração, clame a Ele, grite, se possível, onde estiver. Liberta-me, Rei da Glória, venha ao meu encontro, faça-me feliz nesses momentos que eu estou. Agora, Senhor, restaura minha casa, restaura minha vida, aleluia, liberta-me de dentro para fora e que haja uma comunhão nova, aleluia, na minha vida, na vida de toda a nossa irmandade, que nós podemos agora chorar, mas não, aleluia, nas ruas da tristeza, mas que as novas páginas que estão se escrevendo a nosso respeito possam nos levar a caminhos, irmão, nos caminhos das vias da alegria. Imagina você ainda, aleluia, ainda não se pôs-se a dormir, aleluia, mas quando for se repousar, já ter a certeza dentro do seu coração. Esta noite é a última noite, aleluia, alamaia Jesus, em que eu sofro com algo que era dentro, aleluia, que me levava tão pouco, que me levava tão a menos. Aleluia. Nesta comunhão, um dos irmãos ou das irmãs orará por nós, pedirá a guia do Espírito Santo nesse atendimento, nessa noite, para que o Senhor venha nos ajudar juntos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela comunhão, buscamos a sua gloriosa face com uma oração. Amém. Amém, Jesus. Amém, Glória glória a ao Deus. Senhor. Bendito ó Aleluia. Deus, querido Deus Pai, que habita Louvado. no mais alto dos céus. É no Alamaia, nome de Jesus Jesus. Cristo, teu Filho amado, que nós E nos colocamos à Amiranaio. disposição do teu reino, Pai. Te Glória. agradecemos por essa oportunidade tão santa e tão linda que tu concedeu a nós nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, em alguns lugares, de estar na tua presença. Te agradecemos, Senhor, por tudo, pelo dom da vida. Te agradecemos, Pai amado, por esse domingo tão lindo que tu preparaste para nós. Ó Deus querido, nós estamos aqui reunidos em teu nome, confessamos a ti os nossos pecados, porque a tua palavra diz que se dissermos que não temos pecados, nós fazemos tudo de mentiroso. Então nós não temos falhas e nem erros, não. Nós somos pecadores, Sim, perdoados, essa Senhor. consciência nós temos, mas sabemos que pecamos deliberadamente todos os dias. Então nos perdoe, Senhor, para que o teu reino venha sobre nós e que seja feita a tua vontade. Nesta tarde, Pai amado, nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos porque nos deu a graça de estarmos na tua presença e não estamos aqui, Senhor, sem condição nenhuma de te exigir nada. Somente de te pedir que nos perdoe e nos abençoe nesta hora. Confessamos a Ti, Senhor, tudo aquilo que nós fizemos que não foi a Tua vontade. Está aqui entre nós, irmão Luciano, presidindo esta reunião. Glória a Que tudo Jesus. que dentro seja feito para a honra e glória do Teu nome. Sabemos, Pai amado, que o único dom que nós devemos buscar que vai permanecer é o dom do amor, da caridade. Amém, Que Jesus. muitas das vezes, Pai amado, nós viemos aqui com um propósito de busca dom daqui, busca dom de lá, e esquecemos que o único que vai permanecer é o amor. É olhar para os nossos irmãos necessitados e saber que eles precisam de ajuda. É olhar para aquele filho, aquela filha que está numa situação de abandono,
de desprezo que muitas das vezes por nós mesmas e nós damos as costas, Pai. Ah, Senhor, toca no nosso coração para saber Glória a que o dom que Jesus. nós precisamos buscar esta tarde, todo sempre é o dom do amor. O Glória a apóstolo Deus. Paulo escreve para a igreja de Corinto e diz que ainda se nós tivéssemos tantos dons, se nós tivéssemos o dom de a fé para transportar montes, mas não tiver caridade, nada serve, Pai. Derrama sobre nós a caridade e o amor que excede todo entendimento. Muitas das vezes a nossa preocupação é com coisas materiais, com aquilo que tu vai nos dar daqui, dar dali, mas o teu reino está aí às portas. Já vai chegar, está chegando muito próximo a hora de tudo isso aqui, Senhor, ser convergido novamente para que o teu filho desça e reine para sempre, eternamente. Amém. Conosco, Pai. Guarda nós, Pai amado, de tudo que é ruim, de tudo que é mal, e prepara para nós, Senhor amado, glória, vida e vida com abundância. Aleluia. Tira do nosso coração essas coisas materiais, Senhor. Nós buscamos, muitas das vezes, nesses ajuntamentos aqui que nós fazemos, é só material, 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 e o teu reino nada. Que esta noite, Senhor, que esta tarde, esta manhã, derrame sobre nós, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, Pai. Quanto aos teus dons, nós sabemos que o dom que nós precisamos aqui nesta tarde, Pai, é o dom do amor e da caridade, Senhor. Vimos tantas coisas, Pai, uma divergência muito grande entre sobre religião, sobre que igreja, essa aí, essa aqui, essa cá. Senhor, tira tudo isso do nosso coração. Tudo. E faz nós unânimes, iguais Aleluia. à tua presença. Senhor, quanta falta de amor no meio de um povo que se diz povo de Deus. Quanta falta de caridade. Quantos dos nossos jovens são massacrados, Pai? São acabados. São jogados para fora como se fossem um nada. Mas nesta noite, nesta tarde, nós te pedimos que venha o teu reino sobre nós e que o dom do amor, que é o que importa, é o que nós vamos levar conosco, é o que vai ser praticado no teu reino, venha sobre nós. Quanto à tua palavra, sabemos que essa já foi revelada. A última revelação, Jesus. quem lê Bíblia sabe. A última revelação aconteceu com a vinda do teu filho na terra. Não tem mais nada. Até o Apocalipse, o que vai acontecer já está revelado. Então, Glória a Deus. Senhor, permita que o irmão Luciano venha nos instruir ao verdadeiro evangelho de Cristo Jesus e que a tua palavra, que já está revelada, possa ser tocada ao coração dele e ele venha ministrar para nós aquilo que é o teu reino, Pai. Te agradecemos por este momento, apresentamos todos os irmãos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por dificuldades emocionais, aqueles que estão nos vícios, nós colocamos tudo no teu altar. E terminamos essa oração te dizendo que nós te amamos, te adoramos acima de qualquer coisa, Senhor. E que seja feita a tua vontade nesta tarde. Derrama sobre nós o dom do amor, o dom que excede, Senhor, todo entendimento, a cura, o dom de curar os nossos irmãos, impor as mãos sobre os nossos Amém, irmãos e eles serem Jesus. curados, sobre a nossa família. Derrama sobre nós, Pai amado, o dom da sabedoria que excede todo entendimento. Quanta ignorância no meio de um povo que se diz teu povo, onde se proíbe de ler Bíblia, se proíbe de ter sabedoria, Pai. Santo Abre os olhos Deus. desses homens, Pai. Abre os olhos deles para que eles possam enxergar que eles estão perdendo o melhor, que é o amor, a sabedoria, a paz que excede todo entendimento, Pai. Entra nas casas, Senhor, tu não invade lugar de ninguém, mas tu é aquele que entra no nosso lar. Permita, ó Deus, que o nosso lar seja tocado pelo Espírito Santo, que os nossos filhos sejam curados, Senhor, que a nossa família, Pai amado, seja uma família repleta do Cristo de Deus. Permita, ó Deus, que nós possamos ser abençoados dia após dia e que só o teu nome, somente o teu nome seja glorificado. Ó Pai justo, Pai santo, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome nesta hora. Que nós saiamos daqui hoje, Senhor, desta reunião com consciência plena de que o teu reino e a tua vontade é o que basta para nós. As nossas preocupações, Senhor, as nossas ansiedades, que nós coloquemos sobre ti como foi ministrado hoje à tarde, Senhor.
mas que não falte entre nós a tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Bendito tu Jesus. és. Aleluia. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, nós vamos dar sequência, irmãos. Daqui a pouco nós canta o hino 172 e o hino 173. Glória a Deus. Irmãos, quando se fala do dom de Deus, irmãos, há de se explicar para alguns que são novos na fé, ou até mesmo alguém que não carrega, irmãos, algumas informações a respeito do dom de Deus. O dom, irmãos, ele é derramado através do Espírito Santo. É uma dádiva que se recebe, mas o dom, irmãos, não é para nós nos exibir, irmãos, ele não vem com essa finalidade. O dom de Deus é para servir. O dom que Deus nos dá. E dom, irmão, dom não é uma habilidade que nós temos. Dom é algo que o Senhor nota e que nós não temos e dá para nós aquela condição. Quando a nossa irmã orava, tudo termina no amor. E é a plena verdade e é o que está na palavra, que tudo termina, porque quando eu recebo o dom, irmão, dado por Deus, como o dom não é para mim, o dom é uma ferramenta que eu vou usar para ajudar o próximo. Então, eu recebo o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, irmãos. Quando nós recebemos esse dom, aleluia, do discernimento, vários dons que o Senhor pode dispensar sobre nós, irmãos, não é para mim conduzir a minha vida, mas é para que quando alguém me procurar com uma aflição, com vontade de aprender, com vontade de entender, então eu uso o dom que o Senhor me dá para esclarecer, para trazer luz a algum assunto. Aquilo é um dom que se manifesta para que eu possa ajudar o próximo. Irmãos, quando eu recebo os dons espirituais de línguas, aleluia, por exemplo, quando nós recebemos, é um dom de edificação para a minha pessoa, mas mais para quem está junto comigo, para que quando eu manifesto o dom de línguas, havendo um que interprete, irmão, possa interpretar aquelas palavras, aquilo que o Senhor quer que aquele grupo ou que aquela igreja compreenda, vindo pelo Espírito Santo. Então, o dom de Deus, ele é um dom que Deus nos dá sempre para ajudar o próximo, não para se exibir, não para se engrandecer com algo que o Senhor nos deu. Repito, não é uma habilidade, uma facilidade que nós temos, é algo que nós não tínhamos ao recordar quando nós estávamos no mundo, quando não conhecíamos o Evangelho, não caminhávamos com Cristo. Havia em nós algumas habilidades, facetas, algumas coisas que nós usávamos. Isso não é dom. O dom de Deus, o Senhor derrama sobre nós e dá para nós, irmãos, a qualidade de nós podermos ajudar o próximo. O dom da cura. Às vezes, a pessoa recebe o dom da cura, mas ele é o enfermo. Ele não pode, ele não consegue se curar, mas ele tem que sair a curar, manifestar, granjear o que o Senhor lhe deu. Então, às vezes, um irmão está num hospital enfermo, mas ele tem o dom da cura, e ainda hoje, se ele não tem, e o desejo do coração dele é ter, ele recebe o dom e começa a andar pelo hospital, curando as pessoas, mas e olha para si próprio e diz: Mas eu não posso me curar. Mas você está com o dom de Deus, porque o dom de Deus é para beneficiar aqueles que estão junto de nós, as pessoas. Por isso o Senhor derrama esses dons sobre nós e por isso que nós temos que os buscar de uma íntima comunhão. Podemos pedir ao Senhor, nós devemos clamar ao Senhor,
para que nos fortaleça dos seus dons, para que os seus dons estejam presentes em nossa vida. Alguém dá um grito, na sua qualidade, quantidade material, não consegue ajudar alguém. Isso é da vida. Às vezes, com dinheiro, não conseguimos cooperar, tirar alguém daquela situação. Mas você clama a Deus. O Senhor te dá o dom da sabedoria, o dom do discernimento. Você vai até aquela casa, executa com o dom que Deus te deu, a sabedoria do alto, o discernimento, tira aquela pessoa daquela prisão que tanto fadiga toda aquela casa. Você sai daquela casa, deixa aquela casa liberta. Às vezes, quando você retorna, a sua causa, a sua provação, aquilo, os testes, os obstáculos que você tem que enfrentar, esses não acabarão porque você recebe o dom, e nem aumentarão porque você tem ou carrega um dom. O dom de Deus deve ser clamado para que você possa sempre estar disposto a ajudar alguém. É como um médico. O médico estuda, mas você vai num pronto-socorro, sempre tem um médico lá, sempre ele está a trabalhar. E é uma profissão que quem olha de fora possa até pensar que é fácil, mas analisando, não é tão fácil. Lidar com dores de pessoas, lidar com sangue, lidar com quebraduras, se torna uma profissão de amor. Assim também podemos nós comparar ao dom de Deus. Às vezes lidamos com, você vai lidar, e nós que temos algum dom que carregamos, lidamos com coisas que é difícil, às vezes é fora de hora, às vezes não é no seu melhor dia, às vezes não é no seu melhor momento, e o Senhor requer porque traz à sua porta, e tendo você o dom de Deus, você nunca deve fechar a sua porta. Então, o dom de Deus não é só falar em línguas, apesar que é importante que nós buscamos o falar de línguas, irmãos, porque o falar de línguas, ele traz uma divisão dentro de nós que faz nós compreender algo que muitos caminham muitos anos e não compreende. Eu mesmo já me fazia essa pergunta várias vezes, irmãos. Aleluia. Quando numa oportunidade profetizei em nome do Senhor Jesus, e depois que aquela profecia saiu da minha boca, então eu me preocupei. Senhor, será que eu fiz de mim mesmo? Porque existe dentro de nós o nosso pensamento e as nossas emoções. Isso pode, elas podem aflorar na hora em que nós vamos trabalhar para o Senhor. Uma coisa é o meu pensamento, a outra é a minha emoção. Não é que elas vão me levar ao erro, mas na divisão e no meio desses dois acontecimentos internos está o dom de Deus. A profecia verdadeira, ela independe do meu sentimento, ela independe do meu pensamento. Por isso, parece difícil, mas se torna tão simples. Aleluia! Parece que é intocável, mas o dom de Deus, irmãos, quando nós compreendemos essas divisões internas que nós temos entre o meu pensar e o meu sentir, então nós nos abrimos para que o dom de Deus passe no meio desses dois acontecimentos que aqui dentro e no coração não param de acontecer. Estou aqui atendendo, não para pensamento e sentimentos, mas quando nós nos entregamos ao Espírito Santo, ele vem. Coloca o pensamento no seu lugar, coloca as emoções no seu lugar, então salta Deus pela boca, salta Cristo, aleluia. Então se torna fácil servir a Deus, compreender. É como se nós, ali já aconteceu conosco, com nós, de estarmos diante de uma pessoa que nós nunca vimos. Ali está a minha emoção e o meu pensamento, analisando, aleluia, trabalhando. Somos, somos lotados de emoções, nossos pensamentos são rápidos, aleluia. Mas quando estamos na presença do Senhor para o servir, para servir ao próximo, então não, ali o nosso pensamento é deixado de lado e sai palavras e sai anúncios, ali, que desvendam o segredo do coração.
Aleluia. O segredo do coração, às vezes, aquela pessoa que está recebendo não comentou, não falou, guarda a sua dor, ou guarda a sua alegria, a sua expectativa, guarda a sua, tudo guardado, não falou a ninguém, mas o Espírito Santo, aleluia, que quando me usa, usa você, ele não vai no seu pensamento. O seu pensamento, o pensamento nosso, aleluia, ele é um pensamento que pode, aleluia, ele é limitado, aleluia, quando o Espírito Santo atua. Então falamos, aleluia, todos os segredos do coração daquela pessoa. E aquela pessoa, aleluia, que necessita para que isso aconteça, porque isso acontecendo, ele dirá: não tem como o irmão Luciano, ou a irmã Elinai, ou os irmãos saberem do que passa na minha vida, no meu escondido. Aleluia. Então se atribui-se ao Espírito Santo, se atribuindo ao poder do Espírito Santo, se liga a Deus. Isso está se afastando do nosso meio, porque chegou um tempo em que homens estão agindo pelo seu pensamento, homens pelas suas emoções. É isso que a irmã, nossa irmã, aleluia, clamou na oração, aleluia, para que os homens, aleluia, deixem, aleluia. Uma coisa é a palavra está escrita, a palavra, aleluia, de Gênesis e Apocalipse, ela tem começo, o meio, Cristo e o final de tudo, mas isso não impede, irmãos, aleluia, que esse Espírito Santo que vagueia, que entra dentro da mulher, dentro do homem, faz divisão entre o seu pensamento e as suas emoções e faz com que aquela ferramenta, aleluia, que o Senhor te deu, que o Senhor vai te dar, que o Senhor te vem te preparando para ajudar o próximo, ela tem que trabalhar. Ela tem que ser unânime, ela não pode ter a margem dos seus pensamentos, ela não pode ter a margem das suas emoções, precisa ter exatidão e certeza. E como ter exatidão e certeza dentro de um ser tão fraco? Aleluia, que pensamento, aleluia, que emoções, aleluia, são o seu governo, aleluia, e depois que nós somos governados pelo Espírito Santo e o deixamos, aleluia, ele trava o nosso pensamento de um lado, deixa as emoções de outro, deixa Deus falar na boca dele, deixa Deus falar na boca dele. Essa sabedoria não é dele, isso não provém dele. Aleluia. Se encontra na palavra, sim, se encontra, mas em 2026 está nela, está nele, é dom que Deus dá, é força que Deus dá, vai ajudar uma multidão, vai ajudar uma casa, vai dar conselho para o drogado, vai conseguir sair da droga, vai dar conselho para o casal, vai conseguir unir aquele casal, porque não depende do que eu penso, não depende daquilo que eu sinto, ali, daquilo que é humano, mas é algo que o Senhor nos dá, irmão, que distingue daquilo que é humano, terreno. Então, o dom de Deus, antes nós precisamos nos conhecer bem e conhecer os nossos pensamentos, para que, quando for trabalhar com o dom de Deus, nós possamos acertar. Eu tinha essa dúvida dentro de mim, como disse aos irmãos, aleluia. Mas quando terminado a pregação, daquilo que o Senhor mandou como aleluia, como um recado para aquela pessoa disse: olha, o que você disse aqui, no fundo da minha vida, em baús que eu permanecia fechado, dores que eu carregava e ninguém sabia. Aleluia, eu creio, aleluia, que o que você falou não veio de você. Não tem como, não há espaço, aleluia, para quando o dom de Deus atua em nós, aleluia, em que ele tira, aleluia, em que ele traz a luz. Isso é necessário, irmãos, é necessário ler a Escritura, conhecer a palavra, mas é necessário nós termos todo o conhecimento da vida de Cristo, mas nós não esqueçamos em que nós somos um povo, aleluia, de linhagem pentecostal. Nós acreditamos que o Senhor trabalha não só na linha do pensamento do homem,
não só nas emoções que o homem carrega, mas que é algo superior vindo de alto. Aleluia. Toma esta alma, toma esse ser. Na ajuda também acontece da mesma forma. Aleluia. Às vezes alguém ajuda alguém, como já aconteceu, de estarmos em um lugar em que a casa era bonita, o carro estava na porta. Aleluia. Parecia que ia tudo bem. A casa linda, os móveis bonitos, uma casa estruturada, aleluia, o seu formato pintada em branco, jardins floridos ao seu redor, lá dentro um homem, a sua mulher, seus filhos, que naquela hora estavam sorrindo ao receber da visita. Parecia que estava tudo no lugar. Mas o dom de Deus vasculha não no pensamento. O pensamento leva nós a decorar, a analisar segundo os nossos olhos. Então, aleluia, naquilo que nós vemos, estava o carro bom na garagem, estava tudo no lugar. O que uma casa assim precisa, aleluia, para se derreter e se deleitar a Deus, a Cristo, na sua revelação. Mas naquele dia, aleluia. O Senhor precisava fazer algo que era material, algo que vem do dinheiro, algo da falta do dinheiro. Apesar que aquela casa toda florida, toda bonita, pintada em branco, os seus jardins lindos, lá dentro estava um casal, uma família que estavam sem condição para nada, não havia nada nas suas dispensas. Nós não abrimos as dispensas, não sabíamos. Segundo os nossos olhos, estavam tudo muito lindo, vai tudo bem. Mas o Espírito Santo, irmão, não vai no nosso pensamento. Aleluia. Ele não depende do nosso pensamento, das nossas emoções. Ele vai nos baús que estão fechados. Então, naquela tarde, eu vi uma obra linda do Espírito Santo pelo dom de Deus. E não foi comigo, porque eu analisei e guardei todas essas informações segundo o meu pensamento, segundo as emoções daquilo que eu estava vivendo naquela hora. Mas junto comigo estava alguém que não olhou, aleluia, que naquele dia pôs-se a trabalhar o dom que o Deus o deu e abriu um baú desconhecido, aleluia, e ele viu que naquela casa precisava de uma importância, aleluia, para suprir a necessidade daquele lar. Então foi suprido, irmãos, na casa daquele, aleluia, que era considerado rico pelo lugar que morava, pelo carro que estava na porta, mas ao entregar daquela importância naquela casa, irmão, vimos o operar do Espírito Santo, porque aquele homem, surpreendido, aleluia, disse: como? Como? Lamaia. E quando disse o como, não estava ali um como, ali estava um como com lágrimas que caíam dos seus olhos, aleluia, se derretendo ao poder de Deus, porque ele mesmo perplexo diante daquilo que estava ocorrendo na sua vida, aleluia, viu que Deus o amava, viu que Deus o escutava, porque pela manhã fez essa oração e na sua oração dizia essas palavras: casa bonita, pintada em branco, o jardim todo lindo, um carro bom na garagem, mas não há o que comer aqui dentro hoje. E a lamanaia, aleluia, glória a Jesus, que ilumina nós, que dá força a nós compreender, aleluia, que a graça vive em nós e que o Espírito Santo desvenda, aleluia, os mistérios naquilo que os nossos olhos podem nos enganar. Então vimos aquele dia, irmão, num Alphaville da vida, não foi do Alphaville em São Paulo, mas também a um Alphaville lá em Goiânia, aleluia, e no Alphaville de Goiânia nós vimos, aleluia, isso que Deus fez conosco naquela tarde, glória a Jesus. Então o dom de Deus, irmãos, que você entenda que o que você carrega independe do seu pensamento, independe das suas emoções. Vai fluir, você vai dar liberdade. E o Espírito Santo, irmãos, como, aleluia, estamos vivendo em dias tão difíceis de atuar com aquilo que o Senhor nos deu, porque tudo hoje é uma briga de religião, uma briga pela Escritura. A Escritura, irmão, ela deve ser compreendida do começo
ao fim. É necessário que todos que vão caminhar na sua vida têm que conhecer a Escritura, mas a Escritura vai te levar a reconhecer e a conhecer dons e maravilhas do Senhor, aleluia, naquilo que você conhece. Um profeta, primeiro, ele tem o dom da profecia, mas vai passar pelo que ele conhece. Como? Aleluia. Como vai passar? Vai passar por aquilo que ele conhece, naquilo que ele sabe, e depois vai se tornar em algo aprazível, algo que vai trazer uma vitória, aleluia, a uma nação, uma vitória a uma casa, uma vitória a um povo. Então, em partes conheceis, em parte profetizeis. Então, o que no conhecer, nós também fazemos a nossa parte, conhecer a Escritura, conhecer o estatuto da igreja que nós estamos, conhecer a doutrina que nós seguimos, irmãos, para que nós não sejamos tragados, aleluia, por emoções de pessoas que vêm emocionados tentar tirar nós daquilo que é o propósito. Muitos já me perguntaram, e vou relatar, esse culto não é sobre o irmão Luciano, mas eu vou relatar essa irmandade uma parte. Eu renunciei ao ministério e fui convidado a ter um alto cargo em outra igreja, que olhando para a igreja, irmãos, é semelhante à congregação, irmãos. E a congregação é onde nós fomos chamados, é onde nós servimos a Deus, e essa doutrina nós a seguimos, e nós a encontramos na Escritura. Se analisar, se buscar, irmãos, ainda que na prática não seja aquilo que deveria, mas na sua teoria, se você buscar a nossa parte doutrinária, nós a encontramos na Escritura. Aleluia. Então, quando alguém me convidou, o Espírito Santo não foi no meu pensamento, deixou de lado as minhas emoções, e eu consegui dar uma resposta que eu a carrego dentro de mim até hoje. O Espírito Santo O Espírito Santo foi até onde eu estava, usando entorpecentes numa madrugada, me levou a um batismo do domingo, isso foi num sábado. No domingo eu me batismo, ali havia um batismo, eu não sabia do batismo. O Espírito Santo faz comigo, e ele fala comigo naquela madrugada. E alguém pode dizer, alguém que estuda psicologia, mas que voz é essa que você ouviu? Eu não ouvi uma voz humana. É como voz humana, mas não é uma voz humana. Mas é como? E como eu vou explicar isso? Como eu vou explicar essa voz? É da mesma forma que eu consigo explicar o dom de línguas, é da mesma forma que eu consigo explicar, aleluia, os dons que operam na Irmandade, os dons que operam em mim. Existe uma forma de explicar, e nós vamos conseguir, pela comunhão que aqui nós estamos, aleluia, alamã. E assim, me convidaram. Eu poderia dar uma resposta do meu pensamento, das minhas emoções, mas veio uma pelo Espírito, porque o Espírito estava comigo naquela madrugada. Ele falava comigo, mas não era como voz humana. Alamaia. E me chamou, me levou ao batismo, cabeludo, aleluia, maltrapilho, aleluia, um ser desprezível, revigorou a minha vida, glória ao nome do Senhor. Então eu disse para aquela pessoa: aqui eu fui chamado, irmão. Eu creio que o Senhor também está com vocês aí, mas aqui eu fui chamado, e aqui eu vou me manter, aqui eu vou estar firme. Aleluia. O homem pode, com seus pensamentos, desviar, levar a igreja por outro caminho, sentimentos podem levar por outro caminho. Eu fico naquilo que é a voz que Deus falou dentro de mim, porque eu posso perguntar agora para a Irmandade. E se eu perguntar para a irmã Elinai, e se eu perguntar para esses irmãos, aleluia, você carrega a certeza de que se você derramar sobre a terra agora e a sua vida terminar agora, você tem certeza que você vai com Cristo na glória?
Se eu perguntar a todos esses irmãos que estão aqui, todos vão dizer que têm essa certeza. Aí agora eu vou explicar aonde o Espírito Santo trabalha no dom de Deus. Porque se todos que estão aqui junto de nós agora tem essa mesma resposta. Eu estou aqui a atender. E se nós já vimos que moço jovem, aleluia, já caiu de um infarto instantâneo e de repente estava aqui e não está mais. Então, nós somos sujeitos, irmão. Eu estou aqui atendendo, mas de repente posso cair e a minha vida pode ser tirada. Aleluia, por uma fração de segundos. Mas eu tenho que ter e nós temos a certeza é que nós vamos estar com Cristo. Eu estou salvo. Aleluia! E se eu perguntar, todos aqui estão salvos. Mas essa pergunta, se eu também te perguntar, como eu já fui perguntado, e muitos de nós somos perguntados, mas você já viu Cristo? Não, eu nunca vi. Você, aleluia, tem provas da existência dele? Não, não tem. Aleluia! Mas como você diz que é salvo? Eu sinto que sou salvo. Mas como você sente? Uma voz falou comigo. Mas da onde vem essa voz? É uma voz que está aqui dentro. Mas como uma voz aí dentro? O coração fala? Não, o coração não fala. Mas você ouve a voz de Deus? Eu ouço a voz de Deus. Alamaia! Alguém está no nosso meio aqui e até já fomos, aleluia, tratados como zombaria na internet. Mas como alguém ouviu a voz de uma criança gritando e foi levar o alimento? Não é, irmão, não é uma voz, ali, a voz da criança gritando, é uma voz aqui dentro. É o dom que Deus nos dá, é a certeza que o mundo quer descobrir e não descobre. Aleluia. Mas eu tenho certeza que eu estou salvo se o Senhor me recolher agora. Mas eu não consigo explicar aleluia, com a condição humana, aleluia, com palavras humanas. Como eu ouvi essa voz, como eu ouço essa voz, como eu tenho essa certeza, faz 2000 anos, Alamaia, Jesus, não há, não há, dizem que há pedaço de pano com sangue, nada se contar, nada se afirma, pedaço, lascas da cruz, nada se confirma, mas como eu acredito nele, há uma voz dentro de mim, aleluia, que foi me buscar no lamaçal do pecado que eu estava, aleluia, e me dá essa certeza, aleluia, sabe por quê, irmão? Aleluia, você dá um glória, e alamanaia, em nome de Jesus Cristo, eu vejo, eu vou pregar, Satanás cai agora, aleluia, em nome do Senhor, porque é uma certeza que ninguém arranca de dentro de nós, por isso a nossa boca se abre ao dizer aos incrédulos, podem ler a Escritura de alto a baixo, tentar contra a doutrina, mas há uma voz dentro de nós que grita vida eterna. Alamaia, Jesus, e muitos não conseguem, porque seu sentimento não te deixa, outras vezes teu pensamento atrapalha, mas há em nós essa certeza. E se nós temos essa certeza, irmão, é que nós, aleluia, vamos ter, Talamai. Parece confuso, mas eu estou tentando, aleluia, esclarecer, não só para a Irmandade, mas está caindo sobre mim. E Alamanaia, aleluia, essa certeza, irmão, é que nós, aleluia, se cairmos agora, estamos salvos em Cristo. Estamos com Ele, estamos na salinha do amor, queremos o dom de Deus, queremos compreender, aleluia, mas se sentar diante de um psicólogo, aleluia, muitos já disseram até em cima de púlpito, seríamos dados como loucos, aleluia, loucos, porque ouvem voz, mas essa voz, irmão, não é uma voz humana, é uma voz que vem de dentro. E quando eu disse por irmão, aqui eu fui chamado, aqui eu vou ficar. Alamaia, Jesus. Aleluia, é gratidão, e gratidão também é dom de Deus. Eu tenho que ter gratidão, aleluia, pelo irmão fundador. Eu tenho que ter gratidão pelo irmão evangelista, desceu até lá em Goiás,
foi até lá em Goiandira, iniciou a obra. Eu tenho que ter gratidão, aleluia, porque desafiou frio, fome, aleluia, passou lutas na sua compreensão. Homem limitado, aleluia, carregou, aleluia, o que nós chamamos de obra, aleluia, foi evangelizou uma família, gritou: Cristo salva e perdoa pecado. E de repente, ele chamou a minha mamãe, vem, ele obedeceu a Deus na congregação. Placa de igreja não salva, mas há uma gratidão, aleluia, pelo trabalho que foi feito. Essa gratidão não pode sair do dentro do coração daquele que escuta a própria voz de Deus. Aleluia, então a voz de Deus, aleluia, entrou na minha família, entrou na sua família, aleluia, plantou a igrejinha cinza, Alamaia, Jesus. E hoje eu não posso, porque eu leio a Escritura e sei que homens são levados por emoções, aleluia, por pensamento, dar a condição e a ingratidão pela porta que se abriu, Alamaia, porque foi esse o caminho que Deus me chamou, que Deus te chamou. Ainda que eu perceba todos os erros apostólicos, todos os erros doutrinários, todos os erros que não condizem com o que está na Escritura, algumas partes. Mas se eu quero o dom de Deus, irmão, então eu tenho que manifestar o dom da gratidão. Aleluia. Ainda que tenha dificuldade ao entrar na minha comum, na vossa comum, o irmão que está atendendo, mas se dá pelos seus pensamentos, por aquilo que enxerga, não dá espaço para que o Espírito Santo, que fala aqui dentro, mas ele não fala aí dentro, glória ao Senhor. Estou pregando Cristo, Alamar. Ele não fala dentro de nós, irmã. Ele não fala dentro de você, irmão. Aleluia. Não é uma voz humana. Aleluia. Às vezes ele diz: não vai. Aleluia. Tem perigo na estrada, você não vai. Aleluia. Se sente guardado. Aleluia. Não é uma voz que fala, mas coração não fala, mas você ouve. Não está ficando louco e nem louco, é promessa que está aqui dentro. Subirei, ó Pai, mas enviarei o meu Espírito Consolador. Aí mora o dom de Deus. É nessa divisão, aleluia, o que pode estudar, aleluia, o que pode mergulhar, aleluia, mas quem ouve a voz de Deus, a Lamaia está dentro dele, está dentro dela, e a voz de Deus vai falar ainda hoje, aleluia, vai te dar um caminho, vai te dar um sentido, aleluia, aí já não é a voz do irmão Luciano, está dentro de você, aleluia, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Se você nunca ouviu, vai ouvir. Se nunca provou, vai provar. E uma vez que provar, e a lamanaia, aleluia, o dom de Deus vai governar o teu ser, vai governar a tua vida, e o abismo você não cairá. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque se você fala que tem certeza da vida eterna, que se você cair agora, ali, seus olhos se fecharem, eu posso até abrir aqui e perguntar. Ah, eu vou ter que perguntar. E a irmã Elinai vai responder para todos nós. Irmã Elinai, se Deus te recolher agora, você tem certeza, aleluia, que você vai estar com Cristo no último dia? Responde para eles ouvirem, irmã Elinai. Glória. Nós não fomos ensinados assim, mas a palavra de Deus diz isso, né? Eu tenho total certeza da minha salvação. Não é o que nós Glória a aprendemos. Jesus. Se o irmão perguntar para a maioria das pessoas aqui, eles não têm certeza da salvação. Mas Glória a Jesus. Deus diz que nós estamos salvos. Todo aquele que crê está salvo. Eu tenho Glória a certeza da Jesus. salvação. Amém. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Amém. Então, irmãos, aleluia. Quando sai de nós essa certeza, essa absoluta certeza, ao sermos perguntados, é uma voz que fala dentro do nosso coração. Porque a palavra diz que se nós estamos em Cristo, então a nossa caminhada se tornaria em vão. E nós temos que ter gratidão. O primeiro dom que Deus está dispensando para nós hoje é a gratidão. Gratidão, irmãos, pelo caminho que o Senhor nos levou,
as pessoas que nós conhecemos, as experiências que nós vivemos, umas boas, outras ruins. Aleluia. Então, aleluia, essa gratidão eu carrego, aleluia. E naquela ocasião que eu estava explicando, aleluia, naquela ocasião não saiu, não foi algo que estava no meu pensamento, aleluia. E sendo sincero com a Irmandade, naquele momento de dor, com aquele convite que foi me feito, eu até ponderei dentro de mim, numa fração de segundos, ser um ancião em outra religião, aleluia, em outro segmento, aleluia. Parecia que estava perfeito ao receber daquela ligação, mas quando eu fui falar sim, eu quero, eu estou pronto, aleluia, a gratidão falou aqui dentro, mas foi lá que eu te chamei, é lá o caminho, aleluia, que eu te chamei, aleluia. Aleluia. Há várias igrejas hoje, mas lá foi o caminho. Mas se perguntarmos, irmãos, a esta voz fala conosco, nos protege, irmãos, nos dá essa certeza em Cristo, aleluia. Como eu disse antes, você já ouviu? Não ouviu. Mas se, por que que nós o seguimos? Nós o seguimos porque cremos nele. Nós cremos no Senhor Jesus. Nós cremos na sua vida, no seu ministério, nas suas obras. Por isso estamos aqui. Estamos aqui porque nós cremos. E uma vez que nós cremos, aleluia, e estamos aqui porque cremos, aleluia. E esse crer não está dentro do meu pensamento ou das minhas emoções. É uma voz que fala aqui dentro. E quantos de nós já viveu isso, irmãos? Aleluia. Quantos de nós já viveu essa experiência gloriosa? Aleluia. Alamaia, Jesus. Numa oportunidade, eu estou falando de experiências minhas para relembrar a você que você também já passou por algo assim. Eu vi um espelho e uma moça, aleluia, de frente daquele espelho. Que parecia um momento íntimo dela, e era num ambiente que o espelho ficava para todo mundo olhar no espelho, ali, salvo erro, a entrada de uma comemoração, havia um espelho na entrada, e quando eu lá ia entrando, irmãos, eu vi uma moça olhando no espelho, e quando ela olhou no espelho, aleluia, alamai, eu olhando aquele gesto em frações de segundo, essa voz que fala conosco, aleluia, falou para mim, aleluia, ela está olhando, aleluia, alamai, mas não com olhar de admiração, ela quer tirar a própria vida, vendo-se um monstro, um defeito em si própria, aleluia. Então eu vou até ela, movido por essa força, a probabilidade de eu errar, a probabilidade de eu falar algo que era. Por que uma pessoa olha no espelho? A pessoa olha no espelho para se admirar, a pessoa olha no espelho para ver se algo está, o rosto está adequado. Geralmente é assim, aleluia. Mas naquele dia, o Senhor fez com que eu visse algo, aleluia, que era um baú fechado. E eu chego para aquela moça e digo: olha. Aleluia, quando você olhou no espelho e começou aleluia, a dizer das coisas que você não é, que você não tem, ao entrar dessa comemoração, o Senhor Deus falou aqui dentro de mim para me te dizer, aleluia, que o que refletiu naquele espelho não é a sua realidade, a sua vida vai mudar, filhos terá, alegria terá. Aleluia, aquela moça começa a chorar, aleluia, aleluia, olha para mim e diz: moço, aleluia, você não me conhece, aleluia, como você ouviu meu pensamento? Glória ao Criador, Alamar. Então são essas partes, irmãos, que são lembranças e que tomara que comecem a acontecer conosco, aleluia, pelo dom de Deus, aleluia, que também está na palavra. Como eu vou ajudar alguém se o Senhor, aleluia, não der essas ferramentas para nós? Como nós vamos ajudar alguém? Apenas, aleluia, aleluia, apenas lendo a Escritura? Não, nós somos organismos vivos. Nós estamos vivos, nosso Cristo está vivo.
Ele intercede por nós a todo momento e nos individualiza. Aleluia. O que aquela moça viu foi porque ela congregava numa outra igreja e era coletivo, tudo era coletivo. Aleluia. O Senhor, irmãos, ele nos individualiza por cada ser que nós somos. Aleluia. E quando ele aparece nessas formas, o aleluia, a voz do coração, ele está nos individualizando, nos separando, falando com cada um de nós. Aleluia. Nessa massa enorme de pessoas, o Senhor vem, nos separa e fala: é com você, é com ele, é com ela. Aleluia. Individualiza, te faz, aleluia, aleluia, ser único, verdadeiro. Aleluia. Na presença dele você é visto, porque no meio da multidão às vezes passa ela, passa ele, ninguém vê, ninguém nota. Alamaia, mas o Senhor te conhece. Aleluia. E no momento da vida te individualiza, ele fala com você de face a face, se abre, aleluia, a este coração ao ouvir da voz de Deus. Então, esta explicação que Deus trouxe ao meu coração, irmãos, aleluia, sobre o dom de Deus, não é só naquilo que eu conheço, mas aos relatos do próprio apóstolo Paulo, aleluia, está assim, irmãos, aleluia, as ferramentas de Deus ao se trabalhar do dom de Deus. Então, trouxe numa linguagem popular para que a nossa irmandade compreenda a divisão do Espírito Santo, para que aleluia, não se acovardem, não voltem atrás para aquilo que o Senhor te deu. É algo que você não tinha, é extraordinário, e há vários dons, aleluia, dons das maravilhas, aleluia, aleluia, dons de desafiar aquilo que, aleluia, aquilo que às vezes a matemática não explica, às vezes a própria ciência não explica, e essa voz vem dentro de você, dentro de mim, e dá essa dádiva aos nossos olhos. Então são esses dons, aleluia, que daqui a pouco nós vamos ficar um minuto para que caia sobre cada um de nós. E se tiver faltando, aleluia, força para nós, aleluia, trabalhar com os dons que o Senhor já nos deu, que essa vontade e essa separação entre o seu pensamento e as suas emoções não venham, aleluia, te tirar da vontade de servir a Deus, porque se eu separo as minhas emoções e os meus pensamentos, então, irmão, aleluia, é independente do meu estado, de quem eu sou, aleluia, da sociedade, onde eu abrigo no meio da sociedade, não. Deus dá os dons para os homens e para as mulheres, aleluia, aleluia, e não depende, aleluia, da sua condição física, aleluia, no meio da sociedade, aleluia. O Senhor te dá, aleluia, para você exercer, para você trabalhar, para você cada vez mais ouvir essa voz interior e conseguir dar essa resposta com certeza. O Senhor fala comigo. Aleluia. Eu falo com o Senhor fala comigo. E quando ele te individualizar, você compreender, é a voz de Deus e não do homem. Glória a Jesus. Então, irmãos, daqui a pouco nós vamos buscar o dom de Deus, vamos ficar na comunhão. O Senhor falará conosco através da sua palavra, continuará falando conosco. Aleluia. Se tiver alguma dúvida no final do culto, aleluia, junto da irmã Elinai, nós podemos esclarecer de forma mais didática, tá bom? Assim, glória a Deus. Tá bom, irmã Elinai? Tudo certo? Deus, tá tudo certo, irmão Luciano. Deus abençoe. Glória a Jesus. Ficamos nessa liberdade, Deus seja louvado. Amém. Mãe Linai, tem algum dos irmãos que nos acompanha? Não, não. Aqui tem no YouTube, tem irmãos conosco. É com o irmão mesmo, tá? Glória a Deus, tá bom. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Bom, nós vamos ler em 1 aos Coríntios. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 1 aos Coríntios. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Coríntios mesmo. Peraí. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Aleluia.
Glória a Deus, Pai, aleluia. Só encontrar aqui, irmão. Glória a Jesus, aleluia. Primeiro do livro aos Coríntios, irmão, prefácio e saudações. Primeiro de Coríntios, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, irmão de Sótenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, em todos os que todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós e outra paz da parte de Deus, vosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual fostes chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Maneira que vós... Opa, peraí, irmão. De vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados na comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Rogo vós, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que se não haja entre vós divisões, entre sejais inteirantes unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da cidade de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós vos dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizarei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Batizarei também a casa de Etifase, Estefanes. Além destes, não me lembro, batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, mas para que se não alude à cruz de Cristo. Só até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, aqui vem trazendo em 1 aos Coríntios esta explicação, aleluia, sobre o dom de Deus, irmãos, e dizendo ele aqui, aquela igreja a qual ele escrevia naquela época, naquela data, a preparando, admoestar, no sentido de avisar, de manter informado daquilo que se passava, uma troca de mensagens se refere aqui ao Paulo perceber a, ao como estava sendo conduzido aquela igreja, como estava a igreja sendo levada, aleluia, como estava, aleluia, os parâmetros, aleluia, daquela igreja. Então Paulo aconselha esta igreja, dá a ela, aleluia, pela luz do Espírito,
aleluia, de corrigir a sua rota naquilo que estava errando e continuar fazendo aquilo que estava acertando. Então, Paulo, nas suas cartas, e esta é uma das cartas que nós lemos, o início de uma das cartas, ele dá essa compreensão às igrejas. Ele era aleluia, dado a ele o dom da sabedoria, o dom de compreender, aleluia. Então, por estar compreendido, estar afirmado, aleluia. Então, ele havia nele essa responsabilidade que lhe foi dada, aleluia, por ser um apóstolo e por conduzir estas igrejas, por iniciar esse trabalho, dar a ela a direção para que quando estavam na rota que não estava indo bem, informavam a Paulo dos acontecimentos e Paulo admoestava, corrigia, trazia para o caminho e sempre na sua escrita recomendava, aleluia, sempre a Cristo ser, aleluia, ele o único, aleluia, mérito único da salvação pela alma. Paulo admoestava, avisava, aqui em uma parte que nós lemos, dá para compreender que uns gritavam que eram de Paulo, outros de Apolo, são pessoas que, aleluia, que também tinham essa dinâmica no meio daquela comunidade, de ser pessoas que estavam à frente daquele evangelho, à frente daquelas igrejas. Então, uns queriam ser de Apolo, outros de Paulo, e ele responde, e esta resposta faz nós compreender pelo Espírito Santo, porque também não veio dele, essa resposta veio, aleluia, para trazer a paz naquilo que poderia ser um conflito, palavras sábias, palavras de intento em cunho espiritual, onde ele diz: porventura Cristo é dividido? Ali foi alguém batizado por nome de Paulo, em nome de Apolo? Não fomos todos batizados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, Paulo traz essa luz ali sobre, aleluia, essa condição para trazer a luz, aleluia, a essa condição de ser Jesus Cristo o único, aleluia, o único que dá a vida, que deu a vida pelas ovelhas. Então é ele, aleluia, que estava guiando, aleluia, com toda a sabedoria que habitava em Paulo, aleluia. E assim também hoje nós que estamos aqui na compreensão do dom de Deus e que viemos aqui hoje, aleluia, temos no nosso coração o desejo, uns para trabalhar, outros para ajudar, aleluia, alamaia, e que estamos aqui, irmãos, aos pés de Cristo, não de um homem sábio, aleluia, mas de um Espírito que conhece, de um Espírito que revela a sabedoria. Não é minha as palavras, não são minha condição, como disse, ao limitar-se do homem se abrange aquilo que está dentro da própria realidade, não nos fatos que os meus olhos observam, mas dentro dos fatos que só Cristo vê, que só aquilo que está lá em cima vê, aleluia, só aquilo que está, aleluia, falando ao coração de cada um de nós, aleluia, que traz a certeza, aleluia, que estamos no caminho, aleluia, que não estamos dando louvores ou querendo dividir, se estamos em Cristo, caminhamos com Cristo, não somos de Paulo e nem de outro, mas somos de Cristo Jesus, aleluia, acreditamos, confiamos, vivemos por Ele, a comunhão dele abraça a nossa alma, invade o nosso ser, dá razão para nós levantarmos os olhos, olhar nas campinas e não ter medo de caminhar. É esse Cristo que nós viemos aqui a ouvi-lo, a declarar sobre ele, a saber sobre ele, e ele, aleluia, na sua promessa, derramar sobre nós os seus dons. Aleluia, queremos os dons para te servir, queremos os dons, aleluia, para ajudar o próximo, queremos levar, aleluia, o evangelho com entendimento, com sabedoria, parar de, aleluia, não queremos contenda, não queremos briga, aleluia, não queremos açoite, queremos união, queremos comunhão, e é por isso que nós nos reunimos, aleluia, é por isso que nós queremos o dom, é por isso que daqui a pouco vamos bater a porta do dom de Deus. Eu sinto, alamai, eu vou pregar, aleluia, alamai, não estamos aqui para dividir, mas para estar com Ele, Ele é o único, aleluia,
aleluia, que teve essa promessa e que nos garante. O dom provém do alto, e com o dom de Deus a nossa vida vai caminhar, e com o dom de Deus nós vamos conseguir. Dá o dom agora, alamaia Cristo, aleluia, dá o dom para ele, dá o dom para ela, aleluia, não é para que aleluia, possa ajudar, aleluia, ajudar na família, ajudar o próximo que vai bater, ainda hoje, alamaia, alguém vai bater na tua porta, o dom vai estar dentro de você para ajudar. E tendo o dom de Deus, aleluia, na compreensão daquilo que nós já entendemos, daquilo que vai habitar em nós, aleluia, quando Deus der o dom para nós, irmão, aleluia, não será algo do nosso pensamento, nem, aleluia, nem dos nossos sentimentos, mas algo que vem do alto e habita em nós, algo que a palavra deixa, aleluia, morar dentro de nós, estar conosco, para que nós possamos beneficiar o próximo, ajudar o próximo, estar com o próximo, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Hoje nós viemos aqui nesta comunhão, não vou me alongar, aleluia, o nome Paulo já dizia, ali não viemos para dividir, não é por nós, não é para nós, não é para mim, aleluia, não é uma vontade minha, aleluia, quem sou eu? Aleluia, eu não sou como Paulo, aleluia, eu sou como Apolo, o nome que deve ser pregado é Jesus, estando nele e falando dele, a virtude cai, o poder é derramado, a alma salta de alegria, a comunhão é dobrada, aleluia, o nome do Senhor, então é o dom que nós viemos, e quando eu viemos para atender, ainda essa semana eu dizia para a irmã Elinai, já estou na oração, aleluia, para que o dom caia, é porque a guerra foi levantada e foi travada para que não houvesse, ali na compreensão, eu rasgo agora a notoriedade do teu olhar e entro dentro da tua alma, entro dentro do teu sentimento, ali abro um baú agora, ali escondido dentro dela, escondido dentro dele, para que a dúvida se acabe e a certeza venha reinar, em nome de Jesus Cristo. Ouvi o teu falar, ouvi teu comentário e eu vou pregar. Dá um glória agora e vem no ato da comunhão, vem aonde Deus te entende, vem no sentido que eu quero te mostrar, vem na revelação da tua própria vida para que eu mexa e te dou a certeza. Mas para isso é uma via de mão dupla. Porque Paulo foi avisado, aleluia, aleluia, do proceder daquela igreja. E para que ele foi avisado, aleluia, então ele buscava em Deus para que colocasse as coisas no lugar. E eu te convidar a participar desse final desta palavra. Participe aonde você estiver, enviando não a mim, aleluia, porque eu sou aquele que Deus enviou nesta tarde a pregoar, aleluia. Mas eu pregando, você ouvindo, uma mão de duas vias, ali como a carta foi enviada, a sabedoria veio a Paulo e enviou a segunda carta, alamai, a carta de correção, a carta, aleluia, para admoestar, a carta para corrigir, aleluia, mas antes não menciona o nome, mas alguém enviou a carta, aleluia, na Alamaia, avisando Paulo, está acontecendo isso, o que devemos fazer, o que devemos, aleluia, como devemos proceder, assim é a vida, aleluia, envia agora a tua carta, a tua realidade para esta palavra, aleluia, conversa com ela, diga para ela que o teu mistério, o baú escondido será aberto, aleluia, quando nós passar para ajoelhar, aleluia, não será só a pregação, aleluia, mas a voz de Deus vai estar aí dentro, a voz de Deus vai falar no teu coração, a voz de Deus vai falar na tua mente, aleluia, vai falar dentro do teu sentimento, vai pôr sentimento num lugar, pensamento no outro, é a voz de Deus, a certeza de Deus, aleluia, vai brotar aí dentro, como eu tenho certeza da vida eterna, caia
o mundo, inventa a bomba, aleluia, venha quem vier, aleluia, eu tenho certeza, eu carrego a certeza, aleluia, ainda, aleluia, que doutrinas dizem, aleluia, essa certeza não pode cair, aleluia, batizado em Cristo, renovado nele, o inferno cai, aleluia, o inferno para, nós passa do outro lado, aleluia, alamanha Jesus, não devemos, aleluia, desacreditar que a nossa carta já foi enviada, aleluia, antes de nós vir para esta visita. Aleluia. O que estava errado está pondo, aleluia, está sendo posto. Aleluia. A palavra veio, aleluia, na mesma inspiração que Deus deu a Paulo, porque dom de Deus é ser inspirado por Deus. Aleluia. Quando a inspiração de Deus te toma, aleluia, você entra, invade, aleluia, os lugares. Aleluia, o nome do Senhor, e Deus te dá a plenitude. Aleluia, Deus é porta aberta onde você vai. Aleluia, com o dom de Deus, aleluia, você entra nos lugares. Aleluia, aleluia, a plenitude de Deus vai na sua frente, abrindo as portas, deixa ele trabalhar, deixa ela trabalhar, aleluia, vai ajudar um pouco, porventura, não é gratidão nós dissemos, aleluia, que pelo Espírito Santo em Brasília, aleluia, pandemia, tudo parado, aleluia, Deus entra em Brasília, toma o coração de uma mulher, aleluia, diga para ela, vai avante, aleluia, portas se fecharam, vão se abrir, aleluia, o nome do Senhor, baús foram abertos, vai abrir, e se abre, e se abre, e se abriu, e nós estamos aqui, aleluia, mais de 5 anos pregando o Evangelho, aleluia, o nome do Senhor, aleluia, não foi ação de uma voz aí dentro, de uma voz aqui dentro, quantos já tentaram parar e quantos pararam, aleluia, mas nós estamos aqui, eu de frente para um celular, aleluia, quem está ao meu redor pode dizer, tá louco esse homem, aleluia, mas estou pregando o Evangelho, porque Cristo me autoriza, e Alamaia, a carta de Paulo cai sobre mim, e Alamanaia me autoriza a corrigir, me autoriza, aleluia, a pedir, aleluia, a me ajudar, a ajudar o próximo. Quando estamos aqui, irmãos, sentimos, Alamaia, aleluia, aleluia, que a palavra vai ajudar o próximo, aleluia, vai levantar ele, vai dar força para ele, aleluia, alamaia, aleluia. A carta dele foi enviada e na carta dele estava o câncer, aleluia, em nome do Senhor. O câncer, irmão, aleluia, já comeu, aleluia, todos meus rins, aleluia, o nome está descendo para baixo, aleluia, está no metástase, aleluia, o nome do Senhor, aleluia, e agora vem a carta dele diante de nós, aleluia, tem que haver covardia, não, aleluia, o dom de Deus está em nós, aleluia, o nome do Senhor, e quando nós olhamos a carta que chega, aleluia, a carta da família na derrota, a carta da família, o filho na droga, a carta da família, o homem na bebida, a carta da família, a mulher na prostituição, aleluia, a carta da família, está tudo errado. Alamaia, aleluia, e cabe a nós, irmão, como Paulo, aleluia, pelo dom de Deus, pegou a caneta e começou a escrever a segunda carta, e Alamanai, a carta enviada, aleluia, primeira carta de anúncio, depois a carta para consertar, e Alamanai, por isso nós lemos a carta de Paulo, aleluia, o nome, quando nós líamos a carta de Paulo, as nossas cartas eram enviadas, a nossa oração foi enviada, agora quem vai responder a nossa carta? E Alamaia, naquele tempo Paulo, aleluia, estava para responder, aleluia, nos dias de hoje, aleluia, o que vai responder a nossa carta, se não o Espírito Santo tomar o homem, aleluia, se não o Espírito Santo te tomar, aleluia, se não o Espírito Santo nos tomar, e Alamanaia, não duvide do meu poder, aleluia, eu derramo sobre a vida, eu derramo sobre o homem de Deus, eu derramo o dom da vida, eu derramo os dons sobre os homens para responder às cartas enviadas. Olamaia. Então o teu dom hoje, ele sai Glória ao Senhor. A conexão do irmão Luciano, eu acho que caiu, amados.
Um pouquinho que eu vou tentar ligar para ele. Ô, Luciano, pode ligar o seu microfone, tá? Já tá aí. Então, irmãos, a carta foi enviada quando nós abrimos esta visita. E quem a responderá? O Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje tomou esta forma para que nós entendêssemos o dom de Deus. Na sua causa, o Senhor já enviou, você enviou a carta, a oração, você enviou a carta, o pedir, você enviou o lamento, e o Senhor envia a carta de resposta, como Paulo também enviou. Aleluia. Não há divisões, não há nada disso. Aleluia. Somos unidos e somos por Cristo. Vivemos por Ele, caminhamos com Ele. Aleluia. Iremos buscar o dom de Deus daqui a pouco, para que o dom de Deus, aleluia, seja, venha, aleluia, haver mais Paulos, porque cartas serão enviadas mencionando assuntos, mencionando procedimentos, vidas, aleluia, a vida orgânica, um para o outro. Aleluia, e aleluia. Bem sabiamente disse a irmã quando orava pelo Espírito e dizia: o amor é o fundamento de tudo. Sem amor, se ler a carta enviada sem amor, não vai conseguir dar a resposta correta. Aleluia. Paulo respondeu com amor, aleluia, porque ler podia levar nas suas emoções, podia deixar a ira. Aleluia, aleluia, mas Paulo responde com amor, amor no corrigir, amor ao orientar, amor ao estar junto, amor ao abraçar, amor ao não querer que caia, amor ao não querer que erre, amor! Aleluia, fundamento que termina tudo, aleluia, alama. Então podemos buscar as forças de Deus, os dons do Senhor, aleluia, mesmo sabendo, aleluia, agora, sabendo agora, aleluia, que o amor completa tudo, aleluia. Então teve amor naquilo que Paulo escrevia a todas as igrejas. Aleluia. Mesmo aquela que era fria, aleluia, nem quente nem fria, aleluia. Mesmo assim havia amor, aleluia, porque o amor, aleluia, ele dá tempo. Amor dá tempo. Amor tem paciência, aleluia. Amor age com, aleluia, age com cuidado, age com carinho. Amor dá tempo, e dá tempo ainda. Dá tempo de corrigir muita coisa em nós. Buscamos os dons de Deus, essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Irmã, tem algum dos irmãos que possa fazer uma oração por nós? A Mona Lisa, a irmã pode fazer a oração? Glória a Deus. A Mona Lisa vai orar, irmão. Tá bom. Juntos buscamos a face de Deus, pedindo os dons de Deus como uma oração. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia ao Rei dos Reis. Passeia mais entre nós, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Amado Pai que está no mais alto dos céus, estamos aqui prostrados novamente, Senhor, em adoração a Ti e com um espírito de gratidão, Senhor, por esta santa reunião, o nome, os hinos entoados e a santa palavra derramada. Ó Senhor, que o maior dos fundamentos, que é o amor, esteja entre nós, que possamos levar isso, praticar, Senhor, nas próximas horas, dias e o resto da nossa vida. Obrigada porque ainda há tempo de corrigir o que deve ser corrigido entre nós, como nos disse a palavra, Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado até aqui, por este santo culto, pelo nosso irmão à nossa frente. Louvado seja o Senhor Jesus, que fortaleceu o nosso irmão, deu testemunho daquilo que aconteceu na vida dele, Senhor. E por amor genuíno e verdadeiro a Ti, ele se manteve, Senhor, com a fala que ele ouviu do Espírito Santo no coração dele, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque temos o nosso irmão à nossa frente. Abençoa a casa dele, a família
família Glória a dele, os Deus. filhos, a esposa. Seja com ele nessa terra estranha que o Senhor o levou. Fortalece Amém, cada um Jesus. deles, Senhor. Mesmo sendo uma oração de gratidão, Senhor, nos prostramos ainda em ato de reverência para pedir pela vida do nosso irmão. Glória a Fortalece, Jesus. Senhor, os passos dele naquela terra distante. Fortalece da esposa que o sustenta, Senhor, dos filhos dele, Senhor. Abençoa o trabalho dele, que é da onde vem o sustento que o Senhor tem dado dentro da casa dele. Faz ele crescer lá dentro, Senhor, por caridade e misericórdia. Ouve a nossa oração. Nós somos muito felizes, Senhor, em ter o irmão conosco. Tu bem sabes, Glória Senhor, a de como Deus. somos agradecidos, Senhor, por cada palavra, Senhor. Cada palavra que tu derrama e ele divide e fala conosco à nossa frente. Obrigada, Senhor, por estarmos juntos mais uma vez, Senhor. Senhor, prepara que novas Glória oportunidades a Jesus. aconteçam, Senhor, com esse santo encontro, essa santa comunhão, Senhor. Tudo para adorar e louvar o teu nome. Tu que é rei, tu que é digno de tudo. Agradecemos, Senhor, pelos dons que já foram derramados, Senhor. Hoje, Senhor, pelo pouco entendimento que tenho, Senhor. Foi um derrame de dons, Senhor, que cada um possa Aleluia, pegar a sua Jesus. porção, Senhor. Que cada um possa fixar dentro do coração, da alma, do espírito, Senhor. Amém, A Jesus. porção que tu derramou, Pai. Muito obrigada pela tua bondade, pela diversidade de dons, Senhor, porque precisamos para prosseguir. Agradecemos, Senhor, e pedimos, Senhor, no primeiro dia da semana, ainda pedindo liberdade de pedido, Senhor. Fica conosco mais um pouquinho, Senhor, não nos abandona. Agradecemos tudo que foi feito em teu santo nome, tudo que foi Glória a Jesus. revelado, guiado, Senhor, tudo que nos foi dito, Senhor, cada resposta que nos foi dada, um só capítulo serviu para responder todas as nossas necessidades, porque tua palavra é santa, Senhor. Glória Louvado a seja o Jesus. Senhor de Israel, a quem servimos. Louvado seja o nosso Rei, o nosso Deus. Nós te amamos, Senhor, e agradecemos porque estamos aqui acolhidos dentro da tua igreja, porque estamos aqui ouvindo a tua palavra, Senhor, Glória a os Deus, teus Jesus. santos aconselhamentos, ó Pai querido. Se faltou uma parte, completa em nome do Senhor Jesus, por caridade e misericórdia. Louvado seja o Senhor Jesus, o nosso Rei, o nosso Deus, o nosso amigo, o nosso Pai, Amém, Jesus. o nosso Criador, Amém, formador, o Jesus. único a quem adoramos, servimos e tributamos toda honra, louvor e glória. Em nome do Senhor Jesus é o que pedimos e agradecemos. Amém. Glória ao teu nome, Amém, Rei. Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, a plenitude dos teus dons. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Louvemos a Deus, irmãos, com o cântico 173. Glória a Jesus. Eu vou procurar aqui, tá? Ah, tá bom. Glória a Deus. Louvado seja Cristo que vive em nós. Prontinho, Luciano, eu já vou louvar. Glória a Deus. A esperança de entrar na glória nos sustém fiéis ao nosso Deus. É para os santos este caminho, âncora que vem dos céus. Na esperança que está proposta, firme está o nosso coração. Ela sustenta a nossa alma através da provação. No santuário do céu entraremos, como entrou Jesus, o nosso Rei.
se consumamos a nossa obra e amarmos sua lei. Cristo entrou no céu primeiro, ele é o nosso precursor, é o sumo sacerdote eterno, junto a Deus o Criador. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, uma alegria estar junto dos irmãos. Orem por nós, irmãos. Aleluia. E nós oraremos por todos vós, tá bom? Assim, tudo certo, irmã Elinai? Tudo, irmão. Alexandre, Deus abençoe Glória a a Deus. vida do irmão. Deus abençoe a Irmandade que participou na plataforma do Zoom e do YouTube. Hoje nós não conseguimos conectar no canal da Salinha, mas conectamos aqui no canal de oração. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Amém. Que a paz de Deus, a graça, o amor de Jesus Cristo, a comunhão permaneça em nosso coração. Amém. Glória a Amém. Deus. Deus te abençoe a todos. Amém. Deus abençoe a sua vida.